Quantos querem ouvir a palavra do Senhor aqui, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 5. No mês de junho nós falaremos sobre novos hábitos e novos resultados. Querido, existe um caminho para novos hábitos. O poder de nós vivermos hábitos saudáveis não muda só a nossa vida, muda toda a nossa história, a nossa casa, a nossa família. Todos são alcançados quando nós decidimos mudar os nossos hábitos. Existe uma autoridade que é derramada sobre filhos e filhas que decidem ter hábitos para viver os planos de Deus. Talvez você chegou nesta manhã aqui e você está se questionando e se perguntando: Deus, o porquê eu estou vivendo tudo isso que está acontecendo na minha casa, na minha vida, na minha família? Nós chegamos no primeiro domingo do mês 6. Muitos de vocês participaram conosco do Projetando e Profetizando lá em janeiro, onde nós colocamos no papel aquilo que nós gostaríamos de viver, de alcançar, sonhos, projetos. Nessa manhã, um deles eu realizei, No final a gente vai falar, glória a Deus. Mas tem tantos sonhos, tantos projetos, tantas situações, tantas coisas que você e eu, nós gostaríamos de ter vivido no primeiro semestre, e maio acabou e você ainda não alcançou e não viveu. Quantos projetos também avançaram? Quantos têm motivos para agradecer ao Senhor aqui? Eu tenho motivos. Sabe quantos projetos saíram do papel? Sabe, deixaram de ser apenas uma anotação e elas começaram a ser verdade. Pastor, eu falei que iria ler a Bíblia, eu estou lendo. Eu falei que eu iria ter uma alimentação mais saudável, eu estou tendo. Talvez essa manhã você falou: olha, 2025 eu não tomarei mais refri, eu estou focado, eu não sei. Sabe, você iria fazer um exercício físico, você iria cuidar melhor de você. Mas eu também te pergunto, 2025 já está chegando no 6º mês. 2025 foi o ano que você começou declarando que iria romper, que iria mudar, que iria se posicionar, que iria se levantar em Deus. E eu te pergunto, o que você ainda não deu start, não deu início na tua vida? Pois é, existem muitas coisas que nós estamos vivendo da mesma forma porque nós não conseguimos mudar os nossos hábitos. Nós lemos agora na leitura anual da Bíblia, recentemente, e nós falamos quinta na discurso sobre isso, sobre viver os frutos do Espírito para vencer a batalha da carne. E eu te pergunto nessa manhã, até quando os ciclos da tua vida permanecerão da mesma forma? Rodando e chegando no mesmo lugar. Existem tempos e momentos na nossa vida. Eclesiastes 3 vai dizer: existe tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de estar mais perto, há tempo de estar mais longe, há tempo de nós entendermos aquilo que Deus quer fazer. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que 2025 é o tempo de nós rompermos em Deus. Quantos creem nisso? Amém? Mas como está a nossa vida? Querido, existem pessoas que estão perto de nós que até os problemas são os mesmos. Não olha para o lado agora, mas sabe, o mesmo problema, a mesma situação, a mesma dificuldade. Deus está falando comigo, com você, desde 2024. Eu estou fazendo uma coisa nova. Gálatas 5,16, vamos ler lá, diz assim:
Digo, porém, andai pelo Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. A versão da NVI diz: você que está sendo conduzido. Talvez você foi conduzido até essa manhã. Talvez você chegou aqui, você não sabe por que você aceitou o desafio de vir nos 2 cultos, de estar aqui. Mas, queridos, nessa manhã o Senhor te trouxe aqui para que você possa decidir um novo hábito que é fundamental para a tua vida. Nessa manhã nós vamos falar o primeiro hábito, que é andar pelo Espírito. É possível você fazer muitas coisas pela força do teu braço. Se eu fosse chamar aqui algumas pessoas para perguntar: olha, você já venceu, você já viveu, o que você conseguiu conquistar pela tua força? Nós teremos muitos testemunhos para contar. Mas é muito melhor, é muito mais grandioso quando nós contamos e nós falamos: olha, mesmo que as minhas mãos elas não podiam fazer, o Senhor dos Exércitos fez. Queridos, quando nós decidimos andar pelo Espírito, nós desenvolvemos esse hábito, nós começamos a ter uma caminhada mais desafiadora. Alguém já parou para pensar que quando você decidiu caminhar com Jesus, a tua vida ela começou a ficar um pouco mais difícil? Sim ou não? Porque caminhar com Jesus e andar pelo Espírito é um caminho de renúncia e entrega diária todos os dias. Mas não é só renunciar à sogra, não. Renunciar àquele problema, o teu chefe do trabalho, não. É renunciar às suas vontades próprias. Sabe, até quando nós vamos achar que a renúncia ela é pela vida do nosso irmão? Não, Deus te trouxe essa manhã para declarar sobre a tua vida que a renúncia e a entrega ela começa dentro de você. Andar pelo Espírito significa não andar pela carne. Nós precisamos escolher nessa manhã qual é o lugar que nós colocaremos os nossos pés, querido. Na quinta-feira, no material da escola, tinha um caminho e 2 placas: ou você anda pela carne, ou você anda pelo Espírito. E nós estamos aqui caminhando, e nós estamos andando, e nós estamos falando para todo mundo: Odres Novos é um lugar de... Mas aí nós nos deparamos com pessoas que não querem recomeçar. Pessoas que falam isso da boca para fora, mas, querido, nessa manhã, andar pelo Espírito é colocar os pés sobre a palavra do Senhor, aquilo que Ele vem dizendo para você. Durante quantos anos das nossas vidas nós ficamos tentando lutar sozinhos, nós ficamos tentando realizar sonhos e situações sozinhos. Hoje eu tenho mais uma testemunha aqui. A minha tia Vera, ela sabe o tanto de tempo que eu trabalhei de escritório na minha casa. Colocava todo mundo sentado. Vou fazer um culto, eu vou apresentar. Eu fazia apresentação de Natal na varanda da casa da minha avó. Quem ia imaginar que depois de tantos anos a gente já ia ter feito mais de 10 musicais, 8 musicais? 8 que a gente construiu. E eu chamava as pessoas e falava: olha, venha, senta aqui, vai ter uma apresentação, chama o teu pai. Gente, era uma vergonheira, mas eu queria ouvir eu falando. Eu gravava. Quem tinha aqueles radinhos de gravar com a fita? E eu gravava eu cantando. E era com pedestal? Não, era com cabo de vassoura. Dava um jeito de prender ele. E, querido, nós precisamos entender que eu comecei daquela forma, mas sozinho eu não tinha chego até aqui. Sabe, sonhos e projetos. Eu lembro que eu brincava de escritório com os meus primos e eu falava: olha, eu vou trabalhar aqui, eu quero isso. Hoje, quando eu me vejo, para a glória do Senhor, no meu escritório trabalhando, foi algo que eu sonhei lá atrás. Mas se fosse sozinho, eu não estaria onde eu estou hoje.
Nós usamos a palavra de Deus só quando é conveniente para nós. Nessa manhã Deus está falando, andar pelo Espírito é usar essa palavra em todo tempo. Ah, pastor, eu caí, mas eu usei aquela palavra, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você não usou a palavra inteira, né? Porque a palavra começa, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Querido, existe um caminho a ser percorrido, e o primeiro degrau desse caminho é nós sujeitai-vos a nossa vida a Deus. Sujeitar, querido, significa submeter-se. Essa submissão, ela é baseada realmente naquilo que nosso coração está disposto. É uma condição, nós estamos dispostos a ser submissos a Deus e obedecer a direção dele ou não. É um caminho de sim ou não. Temer ao Senhor como pai e não como um patrão, gente. O Senhor te trouxe essa manhã para dizer, você é filho escolhido e separado do Senhor. Sabe até quando você vai ficar se culpando e se condenando por coisas que você viveu e passou? O Senhor lhe convida, você e eu, a voltar até aquele temor. Pastor, eu quero voltar àquele temor, eu não quero mais pecar. Eu não quero mais errar, eu quero ser santo como Ele é santo. Eu quero viver uma vida íntegra, eu não quero mais enganar as pessoas, eu não quero mais driblar as pessoas com o meu jeitinho. Queridos, você se submeter a Deus é muitas vezes você ter influência aonde você está e você ter que esperar o tempo de Deus. O Senhor está nos chamando nessa manhã e perguntando, realmente você está disposto a voltar a temer ao Senhor como um chamado de reverência e humildade mesmo? Sabe, querido, muitas vezes você tem a chave na mão, você tem a caneta na mão, você tem tudo pronto para decidir, você fala, Senhor, se não for a tua vontade eu não vou. Aleluia. Eu sou ansioso. Tem mais alguém que é ansioso? Tem mais alguém que é mentiroso? Ah, brincadeira. Porque naquilo que a gente quer, a gente é ansioso. Pastor Fernando quase morreu essa semana, e eu também. Nós recebemos uma palavra em agosto do ano passado que nós estaríamos juntos. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ai, março vai dar. O Fernando estava aqui no aniversário, foi ele. Não, ainda não é hora. Abril vai. Não, vamos orar um pouco mais. Maio. Eu falei, não precisa ser mais na ceia, Senhor, pode ser qualquer dia. Mas existe tempo para todas as coisas. A gente gera ansiedade no nosso coração, mas o Senhor está falando, pare de decidir com a tua ansiedade, coloque os teus caminhos nas mãos do Senhor, volte a temer Ele em todo o tempo. Sabe quantas pessoas nós conhecemos que chegavam a ser chato, porque, olha, eu vou falar com Deus, mas hoje nós vemos elas estabilizadas, por quê? Porque elas decidiram debaixo de uma palavra. Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, ele continua dizendo, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Queridos, nesse caminho de submissão a Deus, de nós estarmos próximos a Ele, Ele continua dizendo, Ele vai limpar as tuas mãos, Ele vai limpar os teus pecados, Ele vai te dar um duplo ânimo. Quantos aqui precisam de um duplo ânimo nessa manhã? Sabe, talvez você chegou aqui cansado, desanimado, querendo parar, desistir. Olha para o teu irmão com cara de profeta, frange a testa para dar um susto e fala, se anima, irmão. Eu nunca vi um tempo onde tantas pessoas estão, ai, estou desanimado, estou cansado, quero parar. Acorda, irmão. A gente não aguenta, a gente frouxa, fraca, chorona. Mateus fala que o reino dos céus, ele será conquistado por força.
Quantos são fortes aqui, jovens, em nome de Jesus? A palavra de Deus continua e Ele fala, Ele vai te dar um duplo ânimo, Ele vai purificar o teu coração. Repita comigo, existe um caminho. E nesse dia Deus te trouxe para entrar nesse caminho e decidir construir esse hábito de andar com Ele todos os dias. Pastor, eu não consigo sozinho. Essa semana eu vou estar online todos os dias às 5:30 da manhã com você, fazendo devocional, orando contigo. Querido, quando nós começamos isso, todos achavam que nós não passaríamos o 3º, 4º mês, porque, querido, é difícil andar, é difícil perseverar, é difícil construir, mas para a glória do Senhor nós já estamos há 1 ano e 2 meses acordando 5 da manhã. Andar com o Espírito Santo muda tudo, muda a tua história, a tua casa. Mas Ele está falando, você precisa submeter-se a Ele. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas Deus é melhor por aqui, está mais bonito. Lembra de Jó e Ló? Perdão, Abraão e Ló. Ló escolheu a terra mais bonita, mas Abraão estava debaixo de uma palavra. Segundo ponto nessa manhã, para andarmos pelo Espírito, é conhecer Ele. Eu estou muito ansioso para a aula da School que vai falar sobre o Espírito Santo. Nós precisamos tirar esse medo, essa insegurança. Sabe por que muitas vezes você não se sente com o Espírito dentro de você? De duas uma. Ou você ainda não descobriu e não conheceu Ele dentro de você ministrando, ou é porque falta tempo com Ele. Queridos, existem momentos que você vai levar um choque, que você vai cair, você vai sair carregado, mas existem momentos que são relacionais. Você precisa decidir levantar na tua casa e orar e falar: Senhor, eu quero andar contigo. Como que eu conheço? Como que eu vivo isso? Salmo 119, no versículo 105, ele fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe, muitas vezes, querido, você vai pegar essa palavra aqui e você vai querer desistir, porque ela vai confrontar aquilo que você tem de pior. Pastor, mas eles estão fazendo coisas erradas comigo, eles estão me minando, eles estão fazendo coisas contra mim. Mas Gálatas vai dizer: no capítulo 6, no versículo 9, coloca para mim lá, Gálatas 6, 9. Vamos ver qual que é a versão. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não... Você concorda comigo que muitas vezes nós estamos prestes a alcançar algo e nós desistimos? Talvez você tenha um comércio, você tenha um negócio, e você está indo, e está indo devagar, não está indo na velocidade que você precisa, e aí simplesmente você desiste. No teu trabalho, você olha e você fala: meu Deus, mais uma pessoa foi na minha vez promovida. Você vai e desiste, querido. Aquilo que é teu, não tem homem, não tem ninguém que pode impedir. Aquilo que Deus separou para você é teu. Só que a falta de conhecer, nós começamos a deixar, muitas vezes, de fazer o bem, muitas vezes de fazer aquilo que está no nosso coração, porque nós começamos a andar pelos nossos olhos. Mas o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Queridos, chega de discutir com as pessoas por aquilo que você pensa, usa a palavra. A única maneira de nós não desistirmos é nós olharmos para a palavra e ver que mesmo com inconstância, dificuldade, insegurança, aqueles homens fizeram obras grandiosas na fé em Jesus. Mas pastor, eu estou com medo. Filipenses 1,6 vai declarar, quando Paulo fala: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, ela vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É no caminho, querido, repita comigo: existe um caminho.
No caminho é o lugar que nós começamos a entender se as nossas raízes elas estão profundas em Deus ou não. Querido, chegou o tempo de nós olharmos para a nossa vida e entendermos que o propósito de Deus para nós é infinitamente mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos ou penetrou o nosso coração. Só que o Senhor está falando: até quando vocês vão ficar parando pelas mesmas coisas? No dia maior das nossas dificuldades e lutas, lembrem, nós não estamos sozinhos. Salmos 105, 4, o salmista declara: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem a sua presença. Mas como que nós vamos buscar a presença do Senhor se nós não conseguimos praticar o que Oséias fala lá no capítulo 6, no versículo 3? Conheçam ao Senhor, esforcemos em prosseguir em conhecer. E, querido, esforçai. No final do culto, James, eu vou pedir para alguém levar meu piano, para eles verem o que é esforço. A pessoa pega o piano e ela pega assim, como se fosse... Querido, tem muitos quilos ali. É esforço. Mas para levar até o carro é fácil. Sério, se eu precisar que você leve até a minha casa, 15 minutos andando com esse piano, vai dar para suar, né, Naldo? Ainda mais que o Naldo tá na estica hoje, né? Querido, conhecer o Senhor e a palavra gera esforço. Pastor, eu desisti de ler a Bíblia com vocês. Então, querido, dia 1º de junho de 2025, volte a ler a Bíblia hoje com a gente. 3 capítulos por dia. Nós falamos na School, 20 minutos por dia com Deus muda a história das pessoas. Todo mundo que declarou, que passou a ter um hábito. Sabe por que a tua vida não muda muitas vezes? Porque você começa na segunda, mal vai na terça, na quarta você esquece, e chega domingo aqui e ainda reclama que o culto está ruim. Será que é o culto que está ruim ou você que veio com a motivação errada? O culto é o lugar de nós entregarmos a Deus um louvor, adoração, sermos cheios dele. Não é para você simplesmente passar a semana toda e achar que vai chegar aqui e vai ligar o botão 220 e pronto. Querido, isso é para quem está chegando hoje, vai aceitar Jesus, vai se entregar. Para você que está caminhando, Oséias fala: conheça o Senhor e se esforce em conhecê-lo. Chegou o tempo de você e eu pararmos de negociar. Nós somos muito bons. Não, o Senhor vai entender, porque eu trabalhei até muito tarde ontem. Sabe, Deus falou comigo essa semana. Pastor Douglas do Dizescope, ele estava falando que muitos não continuam a leitura da Bíblia, muitos não perseveram, mas grande parte das pessoas são por outros motivos. Você vai fazendo outras escolhas. E ele fala que, querido, nas Olimpíadas que teve a última, eles lançam alguns desafios. E, queridos, muitas pessoas não continuaram. Por quê? Porque lá o jogo era de madrugada, aqui. E aí me fez pensar, nós estamos dispostos a ficar das 3 às 5 para ver um jogo especial, uma apresentação. Mas quando nós precisamos decidir construir um hábito, nós não levamos a sério. Junho é um mês decisivo para mim e para você. Só, querido, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, se esforçar, é algo que vai gerar trabalho, vai gerar força. Mas eu convido você nessa manhã a se levantar como igreja e falar: Senhor, eu não quero mais negociar, começar em mim, muda a história da minha casa. Existem pessoas nessa manhã que não saem dessa provação e desse deserto, porque toda vez que você sai, você esquece de Jesus. Eu falei com a Dai, essa semana a gente compartilhava sobre as obras, daquilo que Deus está fazendo. E, queridos, ao longo do nosso ministério, existem pessoas que vão e voltam. E glória a Deus que voltam, porque aqui é um lugar de recomeçar, amém? Mas o que eu falei para ela: amor, mais uma vez, essa pessoa conquistou tudo, estava voando.
E aí, faz 6, 7 meses que a gente não vê ela. E aí, agora, o negócio começou a balançar. Ela volta. Só que daí, querido, quando você não tem determinação, você não vive o plano, o propósito, aquilo que Deus falou, não é só voltar, você tem que voltar resolvendo tudo o que desordenou. E eu falei para ela, por que disso? E o Senhor na hora falou no meu coração, eles não me conhecem. Porque se a gente conhecesse Jesus de verdade, a gente não largava Ele toda hora por nada. Mateus 6,6, ele fala que é o terceiro ponto, entra no teu quarto, fecha a porta e ore. Querido, até quando nós vamos parar de orar somente quando as coisas apertam? Gálatas 2,20, Paulo declara, já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Só que o Senhor está falando, chegou o tempo de ter relacionamento, de se levantar, sair da zona de conforto, parar de simplesmente ter uma vida rasa. A partir do momento que eu e você, nós entregamos a vida para Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós precisamos entender que gera um esforço de posicionamento. Nós precisamos essa manhã, de uma vez por todas, tornar a oração e andar com o Espírito Santo um hábito da nossa vida. Uma vida de oração nos leva a sairmos do raso e entrarmos numa vida mais profunda. É lindo quando eu falo aqui, quantos querem uma vida mais profunda? Todo mundo grita, eu quero, pastor. Só que aí nós começamos a mostrar as condições para alcançar uma vida mais profunda. É dizer não para o teu eu, porque agora é Cristo que vive em você. Ler a Bíblia, orar. Muitos de nós conseguimos falar com Deus no máximo 10 minutos. E aí você me pergunta, por que, pastor? Eu não tenho repertório, eu não tenho assunto. É porque você ainda não tem relacionamento. Mas querido, se você fala 10 minutos hoje, você fala 12 amanhã, 15 amanhã, o importante é você começar. Eu vou lançar um desafio qualquer dia desses na School, para colocar os irmãos para agradecer. Porque, querido, como é difícil agradecer. Se nós não conseguimos orar, então começa a agradecer. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado porque eu tenho ar aqui para respirar, os meus filhos estão bem. Essa semana nós estávamos orando por uma criança, e eu cheguei na minha casa e falei para minha esposa, graças a Deus, e ela falou, eu acabei de agradecer pela bagunça que eles deixaram para ir para a escola, porque pelo menos eles bagunçaram. A gente só reclama, e eu não estou dizendo que é porque você não presta, o pastor também reclama. Quem vai lá na minha casa fala, Theo, pelo amor de Deus, fica quieto. E daí todo mundo fala, você que pediu, porque agora o irmão fala 24 horas por dia, sem parar. Parece mentira, mas é verdade. Pai, tá. E aí eu te pergunto, por que você não ora? Ai, pastor, é muito problema, então ora pela tua amiga, pela tua vizinha, pela tua sogra, pela tua nora, pelo teu filho. Deus, eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio que aonde eu entrar, ali a planta dos meus pés é do Senhor. Eu quero morar num condomínio que eu não tenha vizinho colado, porque ou os meus vizinhos são surdos, ou eles não reclamam mesmo, porque lá em casa, de manhã às vezes é uma gritaria. Porque o demônio começa a querer vir derrubar a gente tem que se levantar, querido. E eu te pergunto, você vai fugir, você vai me ligar, ou você vai se posicionar e falar assim, eu vou orar, porque Ele me colocou como sacerdote na minha casa. Nós precisamos entender o nosso papel como filhos de Deus. Lucas 10:19, se precisar, coloca lá na porta do teu quarto, coloca no espelho do teu closet lá. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Queridos, nós precisamos entender aquilo que Deus colocou na nossa mão. Sabe, a partir do momento que você entregou a tua vida para Ele, você é filho e filha escolhida, separada por Deus.
Marcos 16:18 diz: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. O Senhor está declarando que se eu e você, nós entendermos o nosso papel como filhos, nada vai nos parar. Pastor, mas está muito difícil, eu estou passando por dificuldades na minha casa. Salmo 91:7 vai declarar o quê? 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua, e você não sofrerá dano algum. Sabe qual que é o problema? Nós crescemos com a Bíblia no Salmo 91 aberto na nossa casa, mas nós nem sabemos recitar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo, na sombra do Altíssimo, do Onipotente, te alcançará. E você pega, querido, e você precisa viver. E daí no 8 ele fala: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. E ele diz: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Querido, se você se posicionar, não importa o poder, não importa as finanças, não importa quem seja, não importa se é o pastor, nada vai acontecer fora dos planos e propósitos de Deus para a tua vida. Quantos creem nisso? Amém? Só que chegou o tempo de nós nos levantarmos e viver. João 14:12, coloca para mim. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. E olha a parte linda aqui: fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Querido, Jesus foi, mas Ele deixou autoridade para mim e para você, para que nós possamos pisar em serpentes e escorpiões, para que nós possamos orar e as pessoas serem curadas. Vem cá, James. É ao vivo. O James, o ano passado, nós estávamos no hotel, e talvez você já escutou essa história, mas talvez você não escutou. E nós oramos por ele. Orou eu, o Ramos, e a gente orou, chorou, clamou a Jesus no domingo. E na segunda ele foi para a faca. E queridos, eu já orei por tantas pessoas que foram curadas, e quando são pessoas que nós amamos, a gente tem uma expectativa ainda maior, sim ou não? E a gente orou tal, e o James foi, e eu estava crente, queria chegar na hora da cirurgia, e o doutor ia falar assim: ó, pode voltar embora. Mas ele teve que fazer a cirurgia. Só que passou um tempo, ele piorou, e aí no abdômen dele o câncer se espalhou. E queridos, por que eu chamei o James aqui? Nem está anotado, é Deus que quer te encorajar, quer levantar a tua fé nessa manhã. Porque o culto estava acabando, era o culto de ceia, e eu falei para a Dai: eu preciso chamar o James de volta. Mas eu chamei aquele dia e ele ficou frustrado, porque ele não foi curado. E eu falei: eu não vou chamar. E a gente fez a ceia e o mover acontecendo naquele hotel. E daqui a pouco a Dai olhou para mim e falou: amor, faz o que Deus está mandando, vamos chamar. E eu chamei o James, gente, mas eu chamei o James chorando, porque eu falei: Deus, eu não quero criar uma expectativa de algo. Ele vai precisar começar a fazer as quimioterapias, são 28 sessões. Era 28? 21. E eu falei: mas eu creio, Senhor. O Senhor faz do jeito que o Senhor quer. E a gente chamou ele, acabando o culto. E naquele momento, quando eu decidi chamar o James, algumas outras pessoas vieram. E queridos, nós oramos pelo James, e ele foi embora. E na terça-feira daquela mesma semana, eu estou mexendo no meu celular e eu vejo uma postagem no Facebook de uma pessoa que estava lá no hotel, e ela tinha filmado uma parte do culto, e ela foi para o apelo, e naquela semana ela tinha um diagnóstico de amputação da perna.
e uma ferida que não cicatrizava, e ela foi para frente, a gente não sabia, e ela foi curada, e ela estava contando para todo mundo no Facebook, no Instagram, e a gente, meu Deus, vamos lá conversar com essa mulher, entender que eu só vi um pastor orou por mim, daqui a pouco apareceu no Facebook lá, e a gente nem imaginava. E naquela semana o James foi para o médico, e quando chegou lá para consultar, o médico falou: James, o que você fez? O que ele falou para você? Ele falou: eu não sei te explicar, só sei que não existe mais câncer. Meu coração se alegrava muito, porque naquele momento eu entendi que eu falei: Deus, eu me entrego ao Senhor, né? Por alguns momentos eu achei que eu falei: ó Deus, se o Senhor quiser me levar, eu me resisti, né? Eu falei: eu não quero morrer, eu tenho meu filho de 6 meses, tenho minha esposa. Mas eu falei: Deus, se realmente chegou o meu tempo aqui na terra, eu vou me entregar para o Senhor. Que a sua vontade seja feita, seja ela, talvez eu sendo efetivado ou não. E realmente, quando eu me entreguei a Cristo, talvez aos meus olhos eu não via mais talvez outra opção, realmente talvez a morte. Realmente Deus trouxe a cura. E eu saí daquele hospital uma mistura de sentimento, porque realmente não havia mais nada. E realmente Deus me curou. Voltei essa semana lá, o médico olhou de novo e falou: James, você está 100% curado, não existe mais câncer, não existe mais nada. Ele está falando para mim e para você: chegou o nosso tempo. Salmos 23:4 vai falar: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte. Querido, a vale da sombra da morte, essa expressão usada pela Bíblia, ela simboliza um lugar, um período de sofrimento, de dor, de medo, de escuridão, sabe, onde parece que nós não conseguiremos resistir. Talvez você chegou assim nessa manhã, mas o Senhor está falando: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque Ele está contigo. E o quarto e último ponto dessa manhã, para nós entrarmos nessa vida de andar pelo Espírito Santo, é viver uma vida de arrependimento. Queridos, para que você possa ter esse hábito, essa vida transformada, você precisa decidir ter um relacionamento de arrependimento diário com Deus. Quem sou eu para condenar você, querido? Quem é o teu irmão? Nós não temos esse direito. O Senhor, Ele te escolheu, não importa o que você fez, não importa por onde você passou. Ele está falando para você: chegai-vos a mim novamente. Gálatas 5:25 vai dizer: se vivermos no Espírito, andamos também pelo Espírito. Queridos, andar pelo Espírito é nós entendermos que nós precisaremos crucificar a nossa carne todos os dias. Junto com ela vai as paixões, os desejos, as nossas vontades. Mas João Batista, quando ele estava pregando lá em Mateus capítulo 3, ele dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Talvez hoje, quando você olha para a tua realidade, é tenso, é difícil você pensar em mudar o teu hábito e falar: Senhor, eu quero andar pelo Espírito Santo, mas eu quero declarar sobre a tua vida: nada é impossível para Deus. Romanos vai dizer: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te trouxe nessa manhã para que você possa voltar a ser incendiado novamente pelo primeiro amor. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer o que diz lá em Apocalipse 2: volte ao lugar que você caiu, recorda-te do que Ele fez na tua vida, se arrepende e você vai voltar ao primeiro amor. Chegou o tempo de nós não prorrogarmos mais a nossa entrega, o nosso arrependimento. Em 2 Crônicas, no capítulo 7,
Nosso Deus está fazendo uma aliança com Salomão. E ele declara no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele te trouxe essa manhã porque Ele quer restaurar a tua vida, restaurar a tua casa, mudar o teu caminho, querido. Ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, neste dia o Espírito Santo está com grande expectativa para ouvir você clamar e falar: Senhor, vem sobre mim nessa manhã. Ele continua declarando: se humilhar e orar. Chegou o tempo de nós pararmos de nos preocupar com as pessoas à nossa volta. O que eles vão pensar de mim, pastor? Eu quero dizer para você: não se importe. Para nós estarmos aqui nessa manhã, a gente não pôde se importar com ninguém. Quantas coisas aconteceram para parar, dar e para me parar. Quantos sofrimentos. Nessa manhã o Senhor está falando: se levanta, povo, olha, se humilha. Nessa manhã o Senhor está falando: chegou o tempo de nós nos humilharmos e orarmos, buscarmos a face dEle com intensidade, com poder. Deixa de ficar com os olhos nos problemas, nas pessoas, nas situações. Querido, existem coisas que não vão dar para entender. Hoje a nossa filha faz aniversário mais uma vez. E existiam pessoas que nós gostaríamos que estivessem com a gente. Mas eu quero dizer para você: a promessa, ela vai se cumprir. Ele fala: Tiago, eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Eu creio, querido, que Deus, Ele é fiel. Sabe, mesmo no momento de dor, no momento que nós estamos olhando para nós, eu quero chamar nessa manhã: vamos, olhos, vamos nos levantar e falar: eu quero receber um vinho novo. Eu quero abrir mão do vinho velho, desse vinho encardido. O Senhor, Ele quer pegar o teu odre na mão agora e começar a raspar. Ah, eu não sei o que é um odre velho. Pensa numa grelha suja. Quantos gostam de uma grelha suja aí? Quantas vezes eu arranquei os tampões do meu dedo e eu falava: Deus, como que essa grelha ficou assim? Eu vou pegar o bastião. A gente brinca com o bastião, que o bastião sempre limpa a grelha no final, mas o Keiva não limpa. Eu vou pegar o Keiva. Querido, dói tirar, dói remover. O Senhor está falando: conforme você vai andando, vai doer, porque eu vou estar esfregando, eu vou estar tirando. Tem momentos que eu vou precisar mergulhar você de volta, eu vou precisar bater, mas é para que você possa receber o vinho novo e ele não vai embora. Salmos 125 vai declarar: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Querido, talvez você está chorando, mas essa manhã o Senhor fala: aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria. Talvez essa manhã você não está entendendo, mas o Senhor te convida a entrar no novo hábito. Não adianta você querer ficar vencendo a tua carne na força do teu braço, não. Ele está falando: ande com o Espírito. João 4:23 vai dizer que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quero que apague as luzes agora. Se você hoje entende, eu não vou chamar para frente por conta do horário, mas se você entende que essa palavra, ela é para você também, eu quero chamar a Dai aqui. Eu e a Dai, a gente já vai estar aqui na frente. Mas se essa palavra falou contigo, se coloque em pé. Existem momentos que nós não entendemos. Mas eu quero que você feche os teus olhos agora.
tem te impedido de andar pelo Espírito? O que tem te impedido de viver os planos e os propósitos de Deus? Começa a falar com Deus agora enquanto você ouve essa canção. Pede para descer as crianças já, por favor. Fala pra Cíntia e pro Thiago que daí você traz o presente do Fernando, ela traz o presente da Charlene. Na hora que for, né, ela te traz, te avisa. Tu és a essência. Declare isso a Ele. Oh Jesus, Jesus, me enche da vida, Você pode declarar mais uma vez, Espírito Santo, solta a tua voz, ó, e declara isso a Ele. Espírito Santo, eu não sei viver sem tua presença, não há vida. Tu és Senhor Jesus, Tu és a essência. Envolva-me, me enche da vida, me ensina. Se você pode, levanta a sua voz e declare ao Senhor como um sino que Assim sou eu, sem teu amor, como mar sem ondas. Assim sou eu, sem ti, como um sino retilha, assim sou eu, sem teu amor, e como o mar sem ondas, assim sou eu, sem ti. então vem, Voa como um rio furioso, sobe como vento, venha como fogo, e voa como um rio. Labaxere, anda labaxere, anda labaxere. sobe como vento, venha como fogo, venha como Coloca todo mundo na posição de receber agora. Enquanto a música continua baixinha, eu quero que você comece a clamar: vem com o teu fogo agora. Começa a clamar: vem com o teu fogo agora. Começa a clamar: vem com o teu fogo agora. Começa a clamar: vem com o teu fogo agora. Começa a falar aí no teu lugar: Senhor, eu decido começar a andar contigo nessa manhã. Eu decido começar a andar pelo Espírito Santo nessa manhã. Começa a falar: Senhor, eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser batizado por Ti. Eu quero ser cheio do Teu toque. Começa a levantar a tua voz agora e clamar: Espírito Santo de Deus. Canta labaxê, anda labaxê, canta labaxê. Vem, Espírito Santo de Deus. Enche este lugar, enche as nossas vidas, Pai. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que nós possamos sair daqui cheios, cheios, cheios da Tua
tua glória. Cantar labaxê, anda labaxê, cantar labaxê. Pai, não importa o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, a nossa fé está firmada em Ti nessa manhã. Canta labaxê, anda labaxê, canta labaxê, anda labaxê. Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Coloca a mão no teu coração neste momento. Eu quero neste momento que você fale para Ele: Senhor, eu quero, Deus. Eu quero, Pai. Eu quero andar contigo. Existe um caminho e eu quero andar neste caminho. Pai, eu quero desenvolver um novo hábito, Senhor. Eu quero, Senhor, andar contigo e viver os teus planos e os teus propósitos para mim. Ah, Jesus. E se existe alguém que precisa decidir isso nessa manhã, entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar, eu quero orar por você. Se existe alguém que precisa tomar essa decisão, eu quero orar por você, todos de olhos fechados. Se existe alguém nessa manhã que quer tomar essa decisão, tem alguém que precisa voltar hoje e falar: Senhor, eu quero entregar minha vida por inteiro a Ti. Pai, sozinho eu não consigo e eu quero viver os Teus planos e os Teus propósitos. Teu coração está acelerado, você está preocupado, com medo de não conseguir sozinho, mas você não está sozinho, você tem uma família para te acolher, para te ajudar, para te abraçar. Tem alguém nessa manhã? Cadê o primeiro corajoso? A primeira corajosa? Tem alguém nessa manhã que decide falar: Senhor, sou eu que preciso? Cadê você? Eu quero orar por você nessa manhã. Aonde você está? Tem alguém nessa manhã que precisa tomar essa decisão? Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor fez, Pai. Que nós possamos sair daqui decididos a entregar, Senhor, a nossa vida por inteiro a Ti. Pai, que nesta manhã nós possamos sair daqui entendendo, Pai, que essa rotina, ela precisa se tornar um hábito, Pai. Não, Deus, simplesmente para mais um dia, mas é que de dia em dia nós teremos vitória em vitória e nós cresceremos em Ti. Eu oro e eu declaro, Pai, um tempo de posicionamento, Pai, para que nós possamos crescer e prosseguir em conhecer, como a Tua palavra diz em Oséias 6:3, para a glória do Teu nome. E ainda em pé, eu quero... Cadê o Wendel? O Wendel está pronto aí? Hoje é um dia histórico nessa igreja, amém? É um dia muito especial. E quando nós orávamos para começar essa igreja, a pastora já tinha a resposta e ela falava para mim: amor, é tempo de recomeçar. E queridos, eu lembro que no sábado nós estávamos no nosso carro na frente do Carrefour, chorando. Como nós falamos, quando você semeia com lágrimas, com alegria você vai colher. E nós chegamos e nós fomos numa igreja tradicional. E queridos, naquele sábado, antes de nós irmos para a igreja, um dos nossos amigos mandou uma mensagem e falou: olha, eu vejo que vocês estão em frente a uma rotatória. Parece até uma bifurcação, né? Eu falei, parece até que eu não ia escutar ele mandou para dar aí também. E ele falou: eu não sei o que está acontecendo, mas você está num lugar e você não sabe se você vai para a direita ou para a esquerda. Mas a gente está com saudade, vamos almoçar amanhã? Vamos? Eu falei: que horas que é o culto? Ele falou: o culto é 9h30. 10 horas, 9h30? 10. E eu falei: bora, vamos para a igreja. E aí nós fomos para aquela igreja. Passei muito frio, porque o ar-condicionado está orando. Mas Deus falou muito comigo naquele lugar. E como é uma igreja mais tradicional, eles estavam mais contidos ali no culto da manhã.
E eu tava tipo, chorava. E eu, Deus, obrigado, eu estou num lugar que ninguém me conhece, Deus, obrigado. E no final do culto, o pastor Almir fala, quero agradecer a vida do pastor Tiago, Deus. Que daí o pessoal olhou para trás, é normal, né? E a gente estava lá na última fileira. E Deus falou muito comigo, e eu saí de lá já entendendo, com aquela palavra, que era tempo de recomeçar. Lá o pastor falou, nós começamos num hotel, e hoje nós cuidamos de mais de 12 obras missionárias. Quando nós começamos, falavam que quem quer cuidar da gente, a gente não tem um líder, como que começa uma igreja? E naquele dia todas as respostas foram dadas, e eu já saí de lá com a resposta na minha vida. Mas aí o meu amigo chegou e falou, olha, tem uma pastora que ela vai orar por você. E aquela pastora pegou na nossa mão, e ela começou, a história é bem longa, então ano que vem você vem na hora de escuta que a gente conta ela inteira. Mas ela disse para nós, Deus me mostra que você está parada, se questionando do que fazer, mas hoje as sementes do teu novo tempo, Quadai, já estão nas suas mãos. Você chegou aqui perguntando para você mesmo se é tempo de parar, e Deus fala, é tempo de recomeçar. Deus está restaurando a casa de vocês, a vida de vocês. Deus, Ele está fazendo em vocês o que vai fazer em muitas famílias. Eu levantei vocês para esse lugar. A porta que estava fechada, hoje você sai com ela daqui aberta. E queridos, diante de tantas palavras que nós recebemos lá, a gente foi embora. E nós passamos o dia chorando e compartilhando. E nós saímos daquela tarde, já era noite, decididos que a Odres Novos Church, ela ia nascer. E depois a gente teve outras confirmações que a gente conta na aula, se você tem curiosidade, né? No Start você vai também saber. Mas nós entendemos que era chegado o tempo. Só que, queridos, nós somos muito amigos. E eu e esse meu grande amigo, a gente já trabalhou tanto tempo junto na igreja, entre vindas do Senhor e idas, porque Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. E mesmo quando a gente teve que ficar longe, a nossa amizade não mudou, mas o ministério, o dia a dia, tá junto, muda, porque cada um tem uma rotina, tem uma atividade. E em 2020, 19, 20, chegou o tempo que nós não estávamos mais tão perto. Lá atrás nós éramos jovens com vontade de fazer a diferença, de guerrear, de ir para cima, de dominar o mundo, né, Naldo? Eu não estava sozinho naquela época, a gente cuidava de célula, de líder de célula e fazia acontecer. A gente não entendeu o momento de estar longe, mas foi o momento que eu tive que amadurecer, que ele teve que amadurecer. No ano que eu fui ordenado a pastor, ele também foi ordenado a pastor. E as coisas começaram a fluir, a igreja começou, e muitas vezes eu precisei estar fora com a Dai, e esse casal veio e cuidou de vocês, nos ajudou, e nós começamos a orar e a pedir, Deus, nós precisamos de pessoas que entendam o propósito, que entendam o chamado, que entendam aquilo que nós queremos fazer, que já estejam prontos, porque eu creio que aqui nós teremos muitos pastores e pastoras. Quantos creem nisso? Amém? Mas daí a gente precisava de mais um casal para estar com a gente na lida, no arado. E por mais que eu tentei negociar, dar meu jeito, chorar, pedir, Deus falou, há tempo para todas as coisas. E graças a Deus pelas nossas mulheres, que elas são sábias, seguram a ansiedade. Nós fizemos tudo no tempo certo.
E embora o tempo certo é demorado, semana passada nós tivemos a honra e a alegria de receber um presente oficialmente. Pastor Almir, ele enviou, ele abençoou, e a partir de agora, além de ter a Dai e eu como os pastores da igreja, os pastores presidentes, nós temos agora mais um casal e uma família que vai integrar o nosso time. E com muita alegria eu quero chamar aqui os pastores. Vamos lá, Fernando e Charlene, para subir aqui. A Lívia, a Júlia, vem para cá. Vamos aplaudir ao Senhor aí. E hoje nós recebemos essa família para fazer parte deste novo tempo. Eu quero que vocês estendam as mãos para cá. Eu quero chamar aqui os nossos líderes de GC que estão disponíveis aí. Dá um passo para cá, Fer. Vem para cá, vem, Ju, vem. Para eles irem atrás de vocês. Quero dizer que existe muita alegria e honra de ter vocês aqui. Ver a alegria do pastor Almir, de como ele enviou vocês para cá, com gratidão, com alegria. Agora é um novo tempo, mais acelerado, de florescer, de voar, de estar junto. Do Dindo estar mais perto da minha filhada aqui, e da gente juntos construirmos um novo tempo. Sobe aqui os líderes de GC que estão aqui. Vamos orar por eles. Pai, nós queremos, Deus, orar, Pai, por essa família aqui agora, Senhor. Ah, Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Provérbios diz que existem amigos mais chegados que irmãos, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque nos dias mais difíceis eles estavam com a gente, Pai. Nos dias de dor, nos dias que nós não tínhamos para quem correr, eles estavam lá, mesmo em outro ministério, em outro lugar, Pai. Ah, é o reino de Deus, isso nunca foi impeditivo, isso nunca foi problema. Pai, muito obrigado, Deus, pelo coração dos teus filhos. Pai, muito obrigado por essa família. Pai, muito obrigado, Deus, pela nossa aliança, Deus, que já vem de tantos anos, mas agora é chegado um novo tempo, uma nova estação na vida do Fernando, da Charlene, da Júlia, da Lívia. Pai, nós profetizamos, Deus, realizações. Pai, nós profetizamos concretizações. Pai, nós profetizamos, Deus, Senhor, um tempo novo no ministério, Deus, da Charlene, do Fernando. Pai, eles fluirão, eles voarão. Pai, eles se desenvolverão neste lugar. Pai, a Júlia, a Lili, Pai, elas crescerão. Pai, ainda mais aqui, Pai, na Tua presença. Pai, eles vêm para somar e para fazer diferença neste lugar. Pai, nós declaramos, Deus, é chegado um novo tempo e uma nova estação. Ah, Senhor, é o Senhor que vai fazer. Canta lá, baixê, anda lá, baixê, canta lá, baixê, canta lá, baixê. Ah, Pai, nós abençoamos eles, Pai. Nós profetizamos. Pai, a palavra que nós recebemos, Elias e Eliseu. Pai, que toda vaidade caia por terra neste lugar, Pai. Deus, nós quatro juntos, Deus, pastoreando, Pai, esse rebanho. Pai, que toda divisão, que todo medo, que toda palavra contrária, Pai, hoje nós seremos 4 pastores aqui, mas Deus, eu creio, Pai, que em breve serão muitos mais pastores, Pai, muito mais pessoas neste lugar, mas Pai, o Fernando e a Charlene, eles vêm, Deus, com o peso de autoridade que o Senhor entregou na vida deles, Pai. Ah, Jesus, usa os teus filhos agora, Pai, com poder, com autoridade e com ousadia, Pai, em nome de Jesus. Vou tirar uma foto lá. Junta aí para tirar foto aí, galera. Vem do lado aí. Tá todo mundo aparecendo?
apareceu? Tá. Pode se assentar, queridos. A gente já vai finalizar, mas antes a gente quer honrar vocês. Pode trazer aqui. Vou pegar aqui, esse aqui é da Juju. Vira lá, ó. Até nisso a gente combina, né? O pastor é do Monster, a pastora é do Red Bull. Mas esse é o presente da nossa igreja para vocês, né? A gente vai engordar vocês um pouco, porque depois vocês vão ter que emagrecer, né? Aliás, a Charlene é nutricionista, né, Charlene? Glória a Deus. Mas é uma simples lembrança, né? Eu quis particularmente comprar as coisas, divide com a Dai, a gente escolheu cada coisa que a gente sabe que é especial e que vocês vão gostar. Até água tônica, tá? Para que vocês possam entender que neste lugar a gente vai crescer muito juntos, né? Nós quatro agora, né, oficialmente como pastores desta casa, a gente vai colher até 100 por 1 juntos. Aquilo que às vezes era pesado para fazer, hoje já vai estar mais leve. Juntos vocês vão me ajudar a pastorear toda essa família, essa galera. E o nosso sonho de adolescente está se concretizando para a glória do Senhor. Amém? Tira uma foto lá, vamos lá. Mais para frente, mais para frente. Alguém ajuda aqui eles aqui? O pastor Fernando vai dar uma palavra, né? A pastora Charlene. Falei para ela. A gente já vai participar da ceia. Vamos começar com você, que o irmão fala demais, né? Vai lá. Graça e paz, igreja, bom dia. Bom dia. É difícil segurar a emoção, né? A gente tem orado muito e estamos aqui mais do que para que Deus possa unir pessoas. Eu creio que Deus tem unido propósito, né? E eu vou resumir bem rapidinho. O Fer gosta mais de falar do que eu, mas esse propósito Deus começou a unir lá atrás, né? O Fer e o Thiago já se conheciam. Através do trabalho, o Fer conheceu a Dai. Através do trabalho, eu conheci o Fer, nos casamos, veio a Dai no pacote. E num encontro com Deus, o Fer me apresentou o Thiago, né? Eram 4 vidas distintas, né? E aparentemente a gente não entendia o que né? Não parecia não ter nada em comum. Mas eu lembro que uma noite eu e a Dai estávamos no trabalho, conversando, jantando, e eu brinquei com a Dai. Eu falei: Dai, e o Thiago? A Dai me olhou com uma cara, nada a ver, né? E anos depois, esse nada a ver está aqui. E Deus nos deu o privilégio, né, de participarmos do casamento da Dai e do Thiago. Juntas nós geramos a Dai, a Valentina, eu, a Lívia. A Valentina nasceu 1 mês antes da Lívia, então passamos a gestação toda juntas, desfrutamos nós 4 muitas coisas juntas. E Deus, por um período, nos deixou afastados de maneira presencial, mas continuamos juntos em oração, em propósito, e aqui estamos. Então, Odres Novos é um lugar de é por isso que a gente está aqui, para junto com vocês, né, viver o que Deus tem para as nossas vidas. E eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através de nós e nós também. Amém? Glória a Deus, graças a Deus, bom dia. Bom dia. Eu, antes de conversar, a Charlene falou pra mim assim: Ele tá com saudade do terno, né? pegar, a luz estava até meio amarelada, não lavar direito, que agora não vou usar terno mais. A Charlene falou: cara,
pedindo pra gente falar, o que a gente vai falar? Eu falei, ó, eu tô preparado. Botei umas coisas, eu sabia que a emoção, o medo, a ansiedade ia tomar conta do nosso coração. E acima de tudo a alegria, né? A felicidade de estar com vocês. Então eu vou ler rapidinho algumas coisas, porque a Charlene não deixou eu ler tudo, porque ela disse que dava um sermão praticamente. Mas chegar aqui hoje é o cumprimento de um tempo de muita oração, de muita escuta, de muito discernimento, de mais espera ainda. Mas esse é o tempo que nós chegamos. E como é bom chegar em casa. Esse altar eu já conheço, a gente já tem caminhado aqui. Em março do ano passado, em março desse ano, nós falávamos sobre uma nova estação. Nós profetizamos sobre um novo tempo. E nós nem imaginávamos que esse novo tempo seria também para as nossas vidas. Nós falamos sobre nova estação e depois de muito tempo, eu nem imaginava que aquilo ali seria uma profecia que se cumpriria na minha vida, baseado numa resposta de oração do pastor Tiago e da pastora Dai. Então hoje, você é meu amigo, meu irmão, agora você é meu pastor e eu agradeço demais pela confiança, pelos convites, pela insistência, pelas orações. Mas eu honro a tua vida porque você creu, acreditou naquilo que Deus colocou dentro da minha vida. Amém. Então a honra que você me dá hoje aqui, ai Deus, eu chego com muito temor e muita responsabilidade diante do Senhor para honrar a tua vida, a vida da Dai. E publicamente eu quero dizer aqui para vocês que eu chego para somar, acima de tudo para servir, para levantar as mãos dessa liderança e ajudar a romper limites e a viver os novos céus juntos. Então eu só tenho um pedido para fazer nessa manhã para vocês, que vocês nos amem em Cristo, tenham paciência, orem por nós. Era muito fácil, eu vinha, pregava e eu ia embora. Vocês continuavam me amando. Agora eu venho, eu vou pregar e na próxima eu vou estar aqui de novo. Então me amem, porque o meu compromisso com vocês diante dos céus é entregar tudo aquilo que Deus mandar. Então me amem. Obrigado por essa honra, por esse momento e conte comigo. Glória a Deus. Obrigado, hein? Vamos pra cima. Chegou Jesus, glória a Deus. Depois do final, o Fernando e a Charlene vão ficar aqui na frente. Aí vocês vêm, abraçam eles. Pode entrar a ceia do Senhor aí. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Coloca para mim lá 1 Coríntios 11, 23. Nós vamos ler juntos. Declara assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Amém. Queridos, nós vamos
te servir agora. Se você está com a tua vida alinhada, você decidiu viver os propósitos do Senhor para a tua vida. Pastor, eu não me batizei ainda, mas eu vou me batizar no próximo. Pastor, eu quero viver os planos, eu alinhei, eu consertei a minha casa. Você é convidado a participar conosco do corpo e do sangue do Senhor neste momento. Amém? Vamos servir neste momento. Esse cálice agora. Pai, nós apresentamos a Ti, Deus, este pão e este suco de uva, Pai. Deus, que neste momento, ao participar, Deus, nós possamos lembrar do Teu sacrifício lá na cruz por nós. Pai, o Teu corpo dilacerado representa esse pão, Pai, pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Pai, este sangue derramado, que representado aqui por este suco, Pai, que venha trazer cura, restauração, libertação. Pai, que nós possamos, Deus, aonde nós entrarmos, ali ver a presença e a graça do Senhor. Pai, eu oro nessa manhã, Pai, que cada um aqui possa, Senhor, em nome de Jesus, ser tocado agora, para a glória do Teu nome. Podeis participar do pão. Agora pega esse cálice aí, troca com o irmão perto de você. Fala para ele: essa aliança contigo em Cristo Jesus, essa é minha aliança contigo. Podeis participar. Quantos têm motivos para glorificar que Ele está vivo? Levanta suas mãos aos céus. Vamos adorar Ele. Nós te adoramos, Senhor. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Deixam entrar. Soberano em poder.
esteja com a gente hoje, vai ser uma noite marcante também. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre. Vai em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.